O diabo sempre teve uma estratégia para tentar impedir a conexão da adoração. Se eu não consigo tirar da cabeça deles a importância de que Deus tem que ser adorado, vamos pelo menos encher eles de coisa, para que eles não lembrem do propósito para o qual foram chamados. O que Deus está propondo é, enquanto Ele não for aquilo que de mais importante nós temos, enquanto nós não aplicarmos tudo de nós nessa busca, nós não vamos encontrá-lo. Então o que Deus está exigindo é nada mais, nada menos do que o grito do coração dele dizendo: eu quero ter tudo de você, e eu quero que você tenha tudo de mim. Aliás, eu ouvi uma frase na minha adolescência da irmã Valnice Milhões, que demorou para eu começar a entendê-la. Depois dessa experiência ela começou a fazer mais sentido. A irmã Valnice dizia assim: nunca terá tudo de Deus enquanto Deus não tiver tudo de você. Tozer, grande Tozer, diz: enquanto Deus não tiver tudo de você, não espere um avivamento. Na verdade, quando Deus nos provoca esse lugar de entrega, Ele está fazendo nada mais, nada menos do que acionar uma lei espiritual, que eu quero chamá-la de a lei de reciprocidade. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. O Senhor diz: eu honro aqueles que me honram, mas os que me desprezam, eu desprezarei. O profeta se levanta nos dias do rei Asa e diz: se vocês se chegarem a Deus, Ele se chegará a vocês, mas se vocês o deixarem, Ele o deixará. Reciprocidade. Se você entender essa lei, você vai descobrir que quando você vai dando o seu tudo, isso provoca a liberação do tudo de Deus. Deus não é um Deus exigente a ponto de querer tudo de você nessa busca, porque Ele precisa disso. O que Deus falou no meu coração naquele dia foi: você se considera um pai exigente? Falei: sim. Joguei duro com meus filhos. Ele diz: você não exigia que a sua voz fosse a voz mais importante na vida deles? Sim. Por que você fez isso? O Espírito Santo falou comigo aquele dia: você é carente, você tem um problema de autoestima. Se os seus filhos não ficassem olhando para você dizendo sua voz é mais importante, você ia perder com isso. Falei: eu nunca fiz isso por causa de mim, fiz por causa deles. Falei: se minha voz não fosse mais importante na vida deles, qualquer amigo ou pseudo-amigo da escola arrastaria eles para fazer qualquer bobagem. Então, se eles não tivessem a minha voz como a mais importante, eles estariam desprotegidos. E aí eu estou me explicando, me defendendo. O Senhor diz: e você entende e explica a sua exigência, mas não consegue entender a minha. Naquele momento é como se ele dissesse: eu também não sou carente, eu também não tenho nenhum problema de autoestima. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa: um dos nomes com os quais Deus se revela na Bíblia é o El Shaddai. El Shaddai não significa só o Todo-Poderoso, significa o Deus que é mais do que suficiente. Deus não tem necessidade de nada. Ele não vai se sentir menos Deus se você não adorá-lo. Ele não vai se sentir menos Deus se você não buscá-lo. Ele não estabeleceu esse alto padrão de busca porque Ele precisa que você o busque. Ele estabeleceu isso porque se você o colocar no devido lugar, você estaria protegido de qualquer engano, você não seria roubado do seu propósito e você poderia desfrutar tudo dele. Isso é nada mais, nada menos do que o grito de amor do coração de Deus. Mas nós temos nos deixado enganar, sem perceber que muitas vezes quem está por trás desse engano, como era com Ananias, é o próprio diabo. Nós temos nos deixado enganar pela performance da busca e por muitas distrações. Quando Moisés vai a Faraó e diz: deixa meu povo ir para que me adore, a resposta do Faraó é: esse povo deve estar muito ocioso para estar pensando em adoração. Vamos enchê-los de atividade para que eles não tenham tempo de pensar em adoração. Se você estudar tipologia bíblica, você vai descobrir que Faraó, ele é um tipo de Satanás. O povo oprimido debaixo da escravidão de Faraó figura o povo que Deus veio resgatar para depois ser o povo dele. É toda uma tipologia da redenção. Eles foram libertos daquela escravidão na noite em que o Cordeiro da Páscoa foi morto e o seu sangue derramado. Paulo escreve aos Coríntios e diz: Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Sabe o que ele está dizendo? Cristo está para nós exatamente como o Cordeiro da Páscoa estava para eles. Na noite que o Cordeiro da Páscoa morreu e o sangue foi derramado, eles foram libertos. Quando Cristo morreu e derramou por nós seu sangue, nós somos libertos. Eles estavam debaixo de escravidão, nós também. Colossenses 1,3 diz que Deus nos arrancou do império das trevas. Eles saem do Egito, do lugar da escravidão, não só para uma terra que mana leite e mel, um lugar de bênção, mas a palavra de Moisés é: deixa meu povo ir para que me adore. O que Deus queria era essa conexão da intimidade que seria vivida na adoração. No Novo Testamento, qual é o propósito da redenção? Não é outro.
Zacarias, pai de João Batista, lá em Lucas 1, cheio do Espírito Santo, ele começa a profetizar e dizer: para que libertos das mãos dos nossos inimigos, o adorássemos em santidade e justiça todos os nossos dias. Tem todo um paralelo. Agora, se na tipologia bíblica o faraó é a figura de Satanás, qual é a mensagem que Deus está passando? Que o diabo sempre teve uma estratégia para tentar impedir a conexão da adoração. Se eu não consigo tirar da cabeça deles a importância de que Deus tem que ser adorado, vamos pelo menos encher eles de coisa, para que eles não lembrem do propósito para o qual foram chamados. Se o ditado de time que está ganhando não mexe é verdadeiro, o diabo deve estar se utilizando dele. Porque se esse negócio está dando certo desde o passado, irmão, para que mudar a estratégia? Muitas vezes eu e você, a gente consegue a façanha de se distrair com coisas boas. Irmão, nós somos a geração que mais devia ter tempo na face da terra. Em janeiro eu estava gravando Israel. Eu saí da cidade de Jope, fomos de carro pela costa do Mediterrâneo até Cesareia Marítima, 40 e poucos minutos na van. Quando você lê Atos capítulo 10, Pedro sai exatamente da cidade de Jope para exatamente a cidade de Cesareia Marítima pregar na casa de Cornélio. A Bíblia diz que foram 2 dias de viagem andando. São 60 quilômetros de distância. Qual a distância daqui em São Paulo? 70. Então imagina isso: 60 quilômetros, 30 quilômetros a pé num dia, 30 quilômetros a pé no outro. 2 dias o Pedro levou. Eu imagino quando eu estava lá em janeiro, se Pedro estivesse olhando lá do céu, ele ia reclamar com Deus, não é certo? Não. 2 dias eu fiz andando. Irmão, qual foi a última vez que você andou 30 quilômetros a pé num dia? Eu nunca. Só imagino Pedro olhando e falando: não é certo. Ou subir lá na van, sentado, no ar-condicionado, sem suar, chegando em 40 minutos. Nós somos a geração que mais tinha que ter tempo. A gente não gasta tempo preparando comida hoje, como era no passado. A gente não gasta tempo se locomovendo, como foi no passado. Mas quanto mais a tecnologia avança para economizar. Hoje no carro a gente está falando como é que era a nossa vida sem celular. Você consegue voltar aí 25 anos atrás? A gente se organizava e a gente vivia de acordo com aquilo. Mas quanto mais facilidade a gente tem. Nós somos uma geração que menos pegou fila de banco, irmão. Nós temos banco online. Só quanto mais facilidade a gente tem, quanto mais tempo a gente economiza com coisas que fazia antes, mais coisas a gente arruma para fazer. E um pregador disse com muita propriedade anos atrás: uma das coisas boas das redes sociais é que no dia que eu e você estivemos no tribunal diante de Deus prestando conta, aquela desculpinha, não tinha tempo de orar, não vai colar. E quando ele puxar a ficha de ser crente, tu gastava horas todos os dias naquela miséria daquela rede social e não tinha tempo para me buscar. A verdade, querido, que a gente se distrai não é só com futilidade. A gente consegue a façanha de se distrair com coisas boas. Em Lucas 14, Jesus fala de um banquete sendo preparado, dos convidados sendo chamados. Mas quando chega a hora do banquete, banquete na Bíblia fala de intimidade, de comunhão. Não é só comer para renovar as forças. Quando chega a hora do banquete, as desculpas começam a ser dadas. Jesus menciona 3 desculpas. O primeiro diz: comprei um campo. Hoje você consegue imaginar um crente adquirindo uma propriedade? Um crente comprou uma casa própria, chegar e dizer: passou coisa terrível, hein? Comprei a casa própria. Quem que vai reclamar disso? Nenhum de nós vai olhar aquela aquisição da propriedade e dizer foi ruim. Nós vamos dizer uma coisa boa. Aliás, a maioria de nós diria: bênção de Deus, resposta de oração, cumprimento de promessa. O segundo diz: comprei 5 juntas de bois, não posso ir. Para quem vivia da lavoura da época, irmão, ter 5 juntas de bois, 10 bois para ajudar a arar, para ajudar a colher, era um aumento da produtividade. Aumento da produtividade significa aumento dos ganhos. Nunca vi alguém reclamar: estou vendendo 4 vezes mais. Quem que vai reclamar disso? A gente vai olhar e dizer: é uma coisa boa, é legítima, é lícita. Bênção de Deus, resposta de oração e cumprimento de promessa. Terceira desculpa: casei-me, portanto não posso ir. Se não dá para falar mal das 2 primeiras desculpas, irmão, da terceira menos ainda. E o casamento é a ideia de Deus, é plano de Deus. O casamento não é errado. Errado é a escolha que alguns fazem com quem casar. Mas o casamento não é errado. Meus filhos cresceram me ouvindo dizer que a melhor coisa que me aconteceu depois de Jesus foi meu casamento. Se a gente seguir o plano e o propósito de Deus, era para ser uma coisa boa. Mas até coisas boas
até bênçãos de Deus, até respostas de oração e cumprimento de promessa, se a gente não tomar cuidado, podem nos distrair. A Bíblia diz que Noé plantou uma vinha e colheu do seu fruto. Quando você lê só essas duas frases em Gênesis 9, 20 e 21, elas sozinhas não parecem falar muita coisa, a menos que você entenda um contexto cultural. Todos os povos antigos do Oriente, sem exceção, não estamos falando só dos hebreus, quando chegava a hora da colheita, eles tinham uma festa de gratidão a algum tipo de Deus. Quem não conhecia o Deus vivo e verdadeiro, os povos pagãos adoravam as suas divindades. A festa de Pentecostes, ou a festa das primícias, era uma festa no momento da colheita. Se celebrava a colheita como bênção de Deus, o reconhecimento do favor do Senhor, se separavam a parte da oferta e se celebrava, aquilo era festa diante de Deus. Quando a Bíblia está dizendo que Noé plantou uma vinha e colheu o fruto, está implícito no comportamento dos povos antigos que a hora da colheita era hora de festa e celebração a Deus. Só que enquanto ele foi festar a bênção recebida, a Bíblia diz que Noé se embriagou, encheu a cara de vinho, que era o fruto da vide, da bênção que Deus deu. Naquele dia, 10 anos atrás, o Senhor falou ao meu coração: muitos de vocês têm se embriagado até com as minhas bênçãos, a ponto de se empolgar com elas, esquecerem-se de mim. 10 anos atrás, Deus falou comigo um episódio, talvez tenha uns 12 anos, na época era só 2. Israel devia ter uns 8, no máximo 9 anos de idade. Eu lembro de um dia que cheguei em casa e dei um PlayStation 2 para ele. A gente pensa na festa. O menino ficou só feliz, ele surtou de alegria. Ele corria, ele pulava, ele gritava, ele jogava no chão, era um negócio dramático. Ele me abraçava, me beijava e dizia assim: o melhor pai do mundo. E gente, por alguns instantes eu me achei mesmo. Falei: gente, eu acertei, nunca dei um presente tão bom. Só que bastou alguns dias para eu começar a ter ciúmes, depois raiva do videogame, porque eu perdi meu filho para o videogame. Quando eu chegava, ao invés de eu ter a atenção dele, ele estava ocupado naquele negócio, distraído com aquilo. Um dia eu quis pegar aquele videogame e jogar pela janela. O Espírito Santo aquele dia falou comigo: você lembra do videogame? Eu falei: lembro daquele videogame. Ele disse: pois é, vocês fazem a mesma coisa comigo o tempo todo, coisa que vocês desejaram tanto, fizeram a maior festa quando eu liberei, porque eu queria agradá-los. Estão roubando vocês de mim. E naquele dia a ficha começou a cair, e eu comecei a perceber: enquanto nós não chegarmos ao lugar onde nada, absolutamente nada mais é tão importante quanto ele, onde nem as bênçãos são tão importantes quanto o abençoador, onde a gente não vai negociar isso de forma alguma, então nós chegamos onde ele quer que a gente chegue. Mas se a gente apenas investir na performance e não aumentar o nível de interesse e paixão, nós não chegamos onde ele espera que a gente chegue. Eu vou repetir o que eu falei no final da primeira palavra: não vim aqui te apontar o dedo, não vim aqui jogar pedra em você, não vim aqui te acusar, mas eu espero ser um instrumento de Deus, que eu te ajude a acordar, ou possa te advertir de não pegar esse caminho, de substituir um profundo interesse por mera performance. Quando ela for a extensão do desejo, ótimo. Se ela for a substituição do desejo, está errado. Você sabia que o maior mandamento, quando perguntaram para Jesus qual o maior mandamento, ele nem titubeou, ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as suas forças. Outro dia um irmão chegou para mim e falou: pastor, o senhor ora por mim? Eu falei: ora, pelo quê? Ele falou: não, eu estou em crise. Eu falei: qual é a crise? Ele falou: perdi o primeiro amor. Eu falei: então você não está em crise, você está em pecado. Eu falei para ele. Ele me olhou com a cara de assustado: que é isso? Tipo assim, não exagera. Eu falei: foi o que Jesus falou. Lembra de onde caíste? Ele chamou de queda. Arrepende-te. Se não é pecado, por que ele mandou arrepender? Eu falei: se esse é o maior mandamento, e o maior mandamento não é só amar a Deus, é amar de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, com todas as forças, é por tudo de você nesse relacionamento. E se eu e você estamos amando, mas não estamos amando de todo o coração, nós já quebramos o maior mandamento. Mas sabe o que é interessante? Na hora de cobrar o anjo da igreja de Éfeso, ele não apela para o senso de obrigação. Ei, esqueceu qual é o maior mandamento? Não sabe que você tem a obrigação de me amar? Não é isso que ele fala.
E diz: lembra de onde caíste. Sabe para que ele está apelando? O sentimento de saudade. Porque Deus nunca quis que eu e você o buscássemos ou o amássemos por mera obrigação. Por que você acha que ele te deu livre-arbítrio? Outro dia eu encontrei um irmão que estava numa crise teológica. Ele olhou para mim e falou: pastor do céu, onde é que Deus estava com a cabeça quando resolveu dar para o homem o livre-arbítrio? Falei: mais respeito com Deus, rapaz. Ele falou: pastor, eu não entendo, Deus nos dá o direito de rejeitá-lo. Eu falei: Deus nunca te deu o direito de rejeitá-lo, Deus te deu o direito de escolhê-lo, correndo o risco de que você o rejeitasse. Porque Ele nunca quis que você o amasse, obrigado, porque Ele te programou para isso. E nunca quis que você o buscasse como um autômato, programado para fazer isso, sem interesse. O que eu e você precisamos entender, que Deus sempre esperou que nós o quiséssemos. Deixa eu te dar um exemplo. Eu, como marido, tenho a obrigação de amar minha esposa. Não é uma opção. A Bíblia diz: marido, amai as vossas mulheres. É um imperativo. Deus nunca disse: ó, se você tiver de boa vontade, acordar bem-humorado e puder dar uma força para o casamento na terra ser melhor e amar um pouco sua mulher. Ele diz: ame. É uma ordem. O não cumprimento da ordem é desobediência. Agora, esse ano eu vou completar 23 anos de casado. Eu fico pensando, se cada manhã que eu acordo do lado da minha esposa, eu olhasse para ela e dissesse: meu amor, amo você. E quando ela fosse abrir um sorriso com a declaração, eu disparasse. Fazer o que, né? Deus mandou? Não tem opção? Mas já que Ele mandou, vamos cumprir a obrigação. Irmão, a gente não estaria 22 anos casado. Ou se tivesse, o nosso relacionamento estaria bem deteriorado. Mas pastor, não é a sua obrigação? É. Mas ela espera que eu cumpra a obrigação com senso de prazer e não por mera obrigação. Agora, Deus precisa ser olhado e entendido da mesma forma. É nossa obrigação amá-lo e buscá-lo. Mas Ele espera que a gente não faça isso só por obrigação. Ele não quer que você apenas o busque, Ele quer que você queira buscá-lo. E quando nós ficamos na superficialidade de um relacionamento religioso, nós não vamos progredir na essência do propósito. Paulo fala que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Você já pensou quanta descoberta nós podemos ter nesse relacionamento? Mas a maioria de nós se descobriu como ser abençoado um pouquinho, como experimentar um pouquinho de Deus e alguma coisa a mais, a gente já estaciona. Se nós começarmos a realmente entrar nesse lugar de entender a sublimidade do conhecimento, quão fascinante, quão extraordinária é a pessoa dele, quão cativante pode ser a revelação progressiva de Cristo. Então, a semelhança de Paulo, nós também vamos poder dizer: o que para mim era lucro, importante, perdeu completamente sua importância, não importa mais, diante da sublimidade do conhecimento dele. Chegar ao lugar onde nada mais importa, como a pessoa dele importa, é a nossa meta, é a razão da nossa existência. E essa revelação, essa descoberta, vai nos levar a Deus da forma correta e não pelas vias religiosas.